Qual é a grande discussão no caso da Boate Kiss? Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de direito penal e eu tento facilitar esse conteúdo, que às vezes é um pouco técnico, para que qualquer pessoa possa entender. Então, se você gosta disso, é só seguir, que direto eu estou postando coisas nesse sentido. Bem, depois que houve esse seriado da Netflix, né, essa discussão acabou voltando à tona. E você tem que entender qual é a discussão por trás da questão da Boate Kiss, né? Aquelas pessoas, elas estão sendo julgadas por quê? Porque não é simplesmente pelo fato do cara ter soltado um fogo de artifício ali dentro, ou do dono não ter uma outra porta, uma outra saída. Existe uma discussão, um tronco narrativo por trás disso, que é o que realmente importa. A briga ali é um homicídio doloso ou um homicídio culposo? Quais que são as consequências de cada um deles? O doloso, no caso deles, teria uma pena de 12 a 30 anos, seria julgado pelo júri. O culposo seria uma pena de até 3 anos, que é uma pena muito pequena, confesso, mas não é culpa deles, é culpa do legislador que ainda não criou uma figura intermediária entre as duas coisas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que morreram, o que importa de verdade para o direito penal não é se a pessoa morreu ou não morreu. Eu sei que é um pouco frio isso, mas não é se a pessoa morreu ou não morreu, e sim a conduta daquele agente, de quem causou a morte. Porque se você pega uma arma, vai lá e mata uma pessoa, você é um agente, você é uma pessoa, um tipo de maldade. Agora, se você está dirigindo um veículo e acaba atropelando alguém, você tem outro tipo de maldade ou talvez nem tenha essa maldade. No final das contas, uma pessoa morreu nos dois casos, mas as consequências são completamente diferentes. E é isso que se discute em relação à Boate Kiss, se é culpa ou dolo. A questão é, na culpa, nós temos basicamente 3 tipos de culpa, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Nesse caso, ao meu ver, se enquadraria a imprudência. O que é imprudência? O cara deixou de tomar os cuidados necessários. Ou mesmo, talvez, a negligência. Tinha um requerimento legal ali, ter mais de um lugar de saída, ou não usar aquele equipamento de proteção que deveria ser usado, e foi colocado. O ponto é, lá no dolo, tem uma palavrinha, né? Que o dolo é basicamente quando você tem consciência e vontade do que você faz, ou quando você assume o risco de causar um resultado. Esse é o ponto. Nós chamamos no direito de dolo eventual, mas esse é o ponto. É a frase, assume o risco de causar o resultado. Só que essa frase ela não pode ser interpretada de maneira isolada. Por quê? Porque vamos supor que você pegue o seu carro e você está dirigindo e passa o sinal vermelho. E ao passar o sinal vermelho você atropelou alguém. Você vai responder por homicídio culposo. Por quê? Porque você foi imprudente. Mas você não assumiu o risco de causar um resultado? Assumiu o risco de causar um resultado também. Então, para você poder separar as duas figuras, para você poder separar o assumir o risco de causar o resultado do culposo e imprudência, já que todos os elementos do culposo envolvem assumir o risco de causar um resultado, você tem que olhar para um outro fator, que é a previsibilidade daquele resultado. Então, o agente, quando ele fez aquele ato, ele previu aquele resultado como possível e provável. E ainda assim ele continuou? Se você disser que sim, então ele preveu. O cara falou assim, ó, eu estou fazendo essa boate aqui, eu vou colocar esse negócio aqui que pode pegar fogo um dia, e talvez pegue fogo, mas vou colocar assim mesmo. Cabeça do agente. Previu e ainda assim aceitou. Ou esse mesmo cara falou assim, não, eu vou colocar esse negócio aqui porque é mais barato, mas esse aí pega fogo. O cara fala assim, não, mas aqui ninguém vai colocar fogo nesse negócio, não tem risco de pegar fogo não. Mesma situação, mesma conduta, mesmo agente, circunstância diferente. Se você entender que aquele cara, no momento em que ele soltou os fogos, então um agente específico, ou o dono da boate, no momento em que ele colocou aquilo lá para cobrir, que ele pensou, vou pensar no dono da boate, colocou aquilo ali e falou assim, nossa, isso aqui pode vir a pegar fogo, porque de vez em quando mexem com fogo aqui, se pegar fogo, não tem problema. Isso, você condena esse cara por 12 a 30 anos por homicídio doloso. Isso você assume o risco de causar um resultado que foi previsto. Agora, se você pensar que esse dono da boate pensou, vou colocar esse produto aqui, mas tem um outro que é mais caro, que não é inflamável, esse é inflamável, o cara falou, não, aqui na boate, cara, ninguém bota fogo em boate nenhuma não, tem outro sistema de proteção, não vai pegar fogo não. Se você pensar assim, esse mesmo cara, com a mesma conduta, com o mesmo resultado, com as mesmas mortes, ele tem que responder por homicídio culposo. Então essa é a grande discussão. Se aquelas pessoas que estão na Boate Kiss, se elas previram aquele resultado como possível e provável, e ainda assim fizeram, ou se elas até acharam que era possível, mas falaram, cara, não vai acontecer.
pela minha habilidade, não vai acontecer porque eu tomo outros cuidados, não vai acontecer por qualquer motivo. Se ele pensou isso não vai acontecer, ele não pode ser punido por homicídio doloso. Então ele não pode ser punido por 12 a 30 anos. Ele tem que ser punido lá na pena do 1 a 3. Marlon, como que soluciona então? Já que, pô, é muita diferença, cara. Morreu um monte de gente, tá? Esse 1 a 3 é em cada pessoa, tá? Independente da circunstância. Tem algumas regrinhas ali, mas não é um valor total, assim como 12 a 30 também em relação a cada pessoa. O ponto é, como que soluciona esse problema? Ao meu ver, criando uma figura intermediária, que é para esse tipo de culpa que é um pouco mais grave. Que é uma culpa em que você prevê o resultado. Porque você passa o sinal vermelho, cara, você nem pensou no que ia acontecer. Mas às vezes você passa o sinal vermelho e você pensa, putz, pode ser que eu atropele alguém. Mas você fala, não vai acontecer porque essa hora ninguém passa na rua. Vou passar sinal vermelho aqui porque essa hora ninguém tá aqui. É um pouco mais grave do que você não prevê, mas ainda assim não é tão grave quanto você prevê e ainda assim fazer. Então deveria ter uma figura intermediária, com uma pena mais alta, como existe na culpa no trânsito, no homicídio culposo no trânsito, quando você bebe, quando você faz alguma coisa, a pena é mais alta do que se você só passar um sinal vermelho. Mas nós não temos, mas a culpa não é de quem está sendo julgado, a culpa é do legislador que não criou essa situação. Então é com ele que a gente tem que reclamar e não condenar uma pessoa por uma pena de 12 a 30 anos, sendo que essa pessoa não preveu aquele resultado como possível e provável e ainda assim agiu no intento desse resultado acontecer. Essa é a grande discussão em volta da Boate Kiss. Deu para entender? Deixe seu comentário aqui.